Fala pessoal, estamos começando mais uma live aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje um tema muito bacana, um dos esportes que vem crescendo mais aqui no Brasil, que é o rugby. A gente vai conversar com o Luiz Cole e ele vai falar um pouco da história, da trajetória do rugby e também como é que esse esporte está atualmente. E em época de pandemia, né, quais são as previsões dos campeonatos, tanto aqui do Brasil quanto do mundo, em voltar às competições, já que a seleção brasileira de rugby vinha participando aí dos principais campeonatos de rugby no mundo, e aí com essa parada, vamos ver como é que fica essa questão. O Luiz, que é jornalista, ele também participa aí de podcasts, de programas de rádio web, falando e divulgando do rugby. Então, se você não conhece nada de rugby, nunca assistiu um jogo, fica aqui com a gente, você vai conhecer mais sobre esse esporte. Até vou perguntar isso para o Luiz daqui a pouco. Eu, pesquisando sobre a história do rugby no Brasil, ele veio junto com o futebol, né, com o soccer, no mesmo ano, na mesma época, né? Vou ver se isso é verdade realmente, que o rugby chegou junto com o futebol, com o Charles Miller, né? E vamos ver se isso é real. Já vou conectar aqui o Luiz, que está online. Você, Luiz, vamos ver. E aí a gente vai ter esses 50 e poucos minutos aí conversando com o Luiz. Aproveitar e conheça lá a nossa rádio web, radiopalermo.com.br. Boa tarde, Luiz. Tudo em ordem? E aí, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem. E aí, como é que tá de quarentena? Tá de home office também ou... Tô de home office aqui. Hoje, apesar que hoje é ponto facultativo, né? Então, atividade, vamos dizer assim, atividade oficial para, a gente fica só na alegria da parte de comunicação, né? Legal. Luiz, quais são as atividades hoje em relação ao rugby? Eu vejo que está sempre postando informações sobre os campeonatos e tal, mas você também trabalha na área de divulgação e comunicação do rugby, né? Exatamente. Então, vamos lá. Para o rugby, o que eu costumo fazer, né? Eu colaborei muito tempo com o Portal do Rugby, que é um site super especializado no rugby, né, no esporte, né, www.portaldorugby.com.br. Lá tem muita informação, ajudei muito o pessoal lá, né? Hoje eu estou ajudando um pouco menos, né, o pessoal lá, o Vitor Ramalho e o Daniel Venturoli, né, o HP, mas ainda faço algumas coisas por iniciativa própria, né? Eu tenho, junto com os amigos, uma web rádio, né? A gente trabalha com locução, principalmente de rugby, a wr4esportes.com.br. Então a gente faz bastante transmissão. Agora a gente parou por causa dessa pandemia toda aí, não está tendo Sim. campeonato, não está tendo jogo, não está tendo nada, né? Já fiz transmissões por uma outra web rádio, que foi onde eu comecei a fazer transmissão, a Go e Rock, né? Lá o Rodrigo Tonhato, o pessoal lá. E participo do podcast Mesoval, né? Que é o pessoal, o Vigílio Neto, que é o idealizador do projeto. E aí a gente participa, faz entrevistas com personalidades do rugby. E eu participo de um outro podcast também, que aí é a idealização minha e do Virgílio Neto, que é o Em Jogo, né, que a gente fala sobre gestão do esporte. Então, assim, eu comecei a trabalhar com o pessoal do Portal do Rugby em 2013, né, porque eu achei que eu precisava voltar a trabalhar pelo rugby, a incentivar as pessoas a praticar, a conhecer, né. E em 2018, logo depois que eu terminei o curso de narração esportiva, eu comecei a ser um cronista esportivo, não só de rugby, Que legal. né? Então, participei de alguns jogos de futebol, né, tal. Só que agora, com essa pandemia, acabou o esporte, então a gente fica parado, né, nessa maneira de trabalhar, né? Eu lembro que a gente chegou a ter uma reunião e também logo depois com a
ESPN transmitindo os Isso. jogos de rugby, eles sempre comentam, e até queria saber da sua opinião, que o rugby é o esporte que mais cresce no Brasil. Isso é realidade mesmo? É realidade, sim, cara, porque se você for ver pelos próprios resultados que o Brasil tem apresentado e tem divulgado, né? Por exemplo, hoje no Brasil nós estamos aí com, eles calculam mais de 60 mil praticantes de Poxa, rugby, né? A própria CBRU, a estimativa da CBRU, que é a Confederação Brasileira de Rugby. Cerca de 11 mil federados, né? 11 mil federados, uhum. atletas que já jogaram, federados, e 300 equipes no território, né? No território nacional. Então, são números da CBRU, são números que são significativos. A galera Sim. tá, a galera tá praticando, tá se entusiasmando em fazer, praticar, né? E a União de Rugby do Brasil é de 1963, mas a gente tem clubes aí que é de 1800, né? 1890, né? Então, a gente vê bastante coisa por aí. Verdade que o rugby veio junto lá com o futebol, junto com o Charles Miller. Ele trouxe uma bola Então, de futebol, de diz a lenda soccer. que sim, né? Diz a lenda que sim, que foi Charles Miller, ele era descendente, né, de ingleses, né? E ele veio de lá, trouxe o futebol para o Brasil, né? Só que ele trouxe a bola ovalada também, né? Só que o primeiro clube de rugby do Brasil, que teve rugby no Brasil, não foi o clube que ele representava, porque o clube que ele representava é o SPAC, é o São Paulo Athletic Club. Existe até hoje, é um dos maiores campeões de torneios nacionais, né, do Brasil, só que não foi o primeiro clube formado, né? Então teve o clube um clube do Rio de Janeiro, né? Deixa eu pegar aqui as informações, tem tudo anotadinho aqui, que Claro, às fica à vezes a gente vontade. esquece, né? Então, em 1891, o Clube Brasileiro de Futebol Rugby, lá no Rio de Janeiro, foi o primeiro time a praticar o rugby numa dependência esportiva. E aqui em São Paulo foi em 1895 com o SPAC, né? A gente conhece como SPAC, o São Paulo Athletic Club, que fica lá na antiga Avenida Kennedy, né? A Robert Kennedy, hoje Avenida Atlântica, e é um dos maiores e um dos mais tradicionais do rugby aqui no Brasil, né? Como é que você vê hoje o nível do rugby brasileiro? Até recentemente ganhou o Sul-Americano, né, que foi algo inédito. Você acha que um dia o Brasil, e se esse dia está próximo de competir, por exemplo, num nível aí de Copa do Mundo? Então, aí é verdade, cara. Acho que eu fiz alguma bobagem aqui, peraí. Não, estou te vendo bem, cara. Tá me vendo bem, né? Então tá. Vendo e ouvindo bem. Então, o que acontece é o seguinte, quando o Brasil começou a, começou a jogar, começou a participar, ele era um time modesto, né? Então a gente tem as diferentes estruturas, vamos dizer assim, organizacionais do Brasil até hoje. Se a gente for ver de modo a encarar o rugby como um esporte de maneira profissional, um esporte amador, porque o rugby ainda no Brasil ainda é um esporte amador. Os atletas não Tá. recebem, estão começando a receber, mas só os ligados à seleção. Mas a gente vê toda a estrutura que existiu, ela se profissionalizou em 2010. Né? 10 anos atrás, que essa estrutura se transformou numa confederação, nos moldes para participar de Olimpíada, para participar de estrutura organizacional de reconhecimento mundial, foi em 2010. Então, assim, desse ano de 2010 para cá, o Brasil melhorou bastante, né? Tinha até um tempo atrás uma campanha de uma marca esportiva que brincava com essa história. Não sei se você se lembra, a Topper, ela fez uma campanha publicitária que tinha lá um cara que fazia umas piadinhas. A gente perdeu por 60 pontos. Agora só perdemos por 30 do Chile, né? Se essa campanha tivesse continuado,
a gente já ganhou várias vezes do Chile. Então, Uhum. assim, em níveis de disputa, níveis de competitividade, o Brasil melhorou muito, né? E existe um planejamento da própria confederação de querer participar de um mundial em breve, né? Ela tem mudado algumas datas, porque acontece alguns problemas, às vezes, de aporte de verba, tal, mas até agora o planejamento da CBRU é participar do Mundial aí, ou de 2023, que eu acho difícil por causa dessa pandemia toda que aconteceu, mas acho Uhum. que até 2027 eles vão querer participar. É a meta Hoje, da CBRU. hoje as duas forças, vamos dizer assim, aqui na América do Sul, seria Brasil e Argentina? Então, eu digo um pouco mais, né? Porque assim, a categoria dos times em nível mundial, eles são separados no que eles chamam de tier, que é, vamos dizer assim, é faixa de nível. O Tá. Brasil está no tier 3, né? Então, o Brasil, Chile, Paraguai, Colômbia, eles estão nesse nível tier 3. No tier 2, a gente tem alguns outros times, por exemplo, seleções como Alemanha, como Rússia, é, Geórgia, né? E aí a gente tem lá o nível tier 1, que são as principais, as seleções que sempre estão no Mundial. E aí está a Argentina. Então, a diferença de nível entre Brasil e Argentina é muito grande, né? É claro que essa diferença tem diminuído. A gente já chegou a ganhar uma partida da Argentina, não foi do primeiro time da Argentina, é o segundo time, que a gente chama de time de desenvolvimento. Uhum. Seria, vamos dizer, até um pouco tempo atrás, a gente chamava a seleção brasileira de novos, né? Então, a gente está trabalhando, estava disputando com essa seleção da Argentina e ganhamos, tanto que a gente ganhou o Sul-Americano neste ano, que foi 2018, né? Então foi uma coisa inédita o Brasil ganhar a primeira divisão do Sul-Americano em 2018, inclusive foi disputada a última partida foi aqui em São Paulo, no SPAC, né? E assim, eram coisas que não aconteciam. O Brasil, por exemplo, ganhar uma partida de Portugal, que é Tier 2, que é nível 2. Então, assim, o Brasil tem conquistado muito bem o seu espaço, né? Tem conquistado bem o espaço. Sim. É, eu acompanhei alguns jogos pela ESPN, jogos que foram no Morumbi, teve um no Teve no Morumbi, Pacaembu. teve. Esses jogos acabam atraindo a atenção de quem não conhece o rugby. Há pesquisas a respeito disso, se elas estão aí fazendo com que as pessoas olhem para o rugby nacional. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Pesquisas, se existem, elas estão muito bem guardadas, né? Mas assim, o sentimento para gente que é jornalista, que trabalha fazendo essa cobertura, tal, é que tá difícil chegar em quem não conhece, né? Por que eu te digo isso? Vamos dizer, teve um jogo Brasil e Alemanha que a CBRU fez um bom trabalho, que foi disputado no Pacaembu, eu não lembro se foi 2015 ou 2016. O Brasil fez um grande trabalho, a CBRU fez um grande trabalho de divulgação, ela promovendo a distribuição de material esportivo para clubes que mais levasse gente para o estádio, né? Então, nós colocamos 10 mil pessoas para assistir um jogo de rugby no Bom número. Pacaembu numa sexta-feira à noite. Então, não é um dia comum, não é um dia que o paulistano costuma frequentar esportes, né, no estádio.
E o rugby colocou 10 mil pessoas, mas teve o apelo da distribuição de material, quem levasse mais ganhava uma quantidade de material esportivo. Ó, um outro jogo que fez muito sucesso, que também chegou ali perto dos, se eu não me engano, acho que foi 8 mil pessoas, foi o Brasil e o Maori All Blacks. Aí, o que aconteceu? O apelo foi o Maori All Blacks. Então, você está jogando com a segunda seleção da Nova Zelândia, você trouxe essa seleção para jogar com o Brasil, a gente colocou muita gente dentro do Morumbi. Então, o que está acontecendo? A própria CBRU, o primeiro foco dela, o principal foco, é a seleção masculina de 15, ela colocar a seleção de 15 no Mundial de Rugby. Então, ela está trabalhando para isso. Algumas outras questões, ela está cuidando, ela está ampliando a equipe dela, né, para desenvolver as outras questões, torneios regionais, torneios nacionais, né, as demais seleções, né, que, por sinal, por exemplo, se a gente pegar a seleção feminina de rugby, a seleção feminina de rugby só tem a modalidade olímpica, que é o rugby sevens, disputado com 7 jogadores. Né? A modalidade principal do rugby são com 15 jogadores de cada equipe. E as meninas, essas guerreiras, essas bravas guerreiras do Brasil, elas trazem muitos resultados muito bons. Então, é tudo questão de foco. Só que a maioria ainda que vai assistir, que vai acompanhar, é gente que pratica. A maioria é praticante. Sim. Ou que conhece um pouquinho, que assiste, por exemplo, jogos na ESPN, né? E é por aí. Mandar um abraço pro pessoal que está entrando aqui, Luiz. Érica Levi, Michele Rosseto, beijão. O Virgílio Neto acompanhando, parabéns, valeu aí. O Léo Carneato também está com a gente, Léo valeu. Carneato, lá do Rugby São Carlos. Seja bem-vindo. Infraestrutura fala aqui, Topper era da Argentina. A Ludilena Maia, obrigado aí pela audiência. A Camaleoa fala aqui, São Caetano. A Rita de Cássia. Não é São Caetano, é na Avenida Kennedy aqui de São Paulo. Lá na Zona Sul, né? É que lá também tem a Avenida Kennedy, né? Ah, tá. Rita de Cássia, ali é nas margens da Guarapiranga, né? A Atlântica. Rita de Cássia Lima Neto está com a gente também. Marcos Lazarotto, valeu, está acompanhando aqui. Cristiane Duarte também mandando seu joinha. Peraí. Quem mais aqui? É uma galerinha aqui. Tem a Sara Barreto também. Sara Barreto vai mandando aí. Um abraço para o Ceará. Clínica Odonto Nobre também. Educarla, isso? Educarla Sara também está com a gente. Tiago Mac Unel também está com a gente. Kátia Helena de Souza também. Educarla Sara é amigão meu, camarada legal também. Valeu, Edu. Valeu pela presença aí. Vigílio, Sara. Isso aí, valeu galera aí do rugby. Silvio Donizete também está com a gente, lá de Minas. O Nenzão, que está em Portugal também. Valeu, Nenzão, pela audiência. A Maria aqui, abraços da Bolívia. Valeu aí pela participação aí, Maria. Maria é do tempo do voluntariado das Olimpíadas. Que legal. As Olimpíadas trouxe aí um valor a mais para o rugby brasileiro? Então, trouxe porque os jogos que o rugby voltou a participar das Olimpíadas foram os jogos aqui no Brasil. Então, o Brasil recebeu muito estímulo por já ter time classificado, né, para as Olimpíadas e por ser o primeiro palco da nova disputa olímpica do rugby. Né, a modalidade de seven-a-side, que é o sevens, que a gente chama, né, no meio lá, no meio do rugby. E
e trouxe estímulo para os jogadores do Brasil. Tanto que a seleção começou a se desenvolver mais, a masculina, né? Só que a seleção feminina, inclusive, ganhou etapas do circuito mundial, né? Que é disputado da mesma forma que o vôlei de praia é disputado, né? O torneio mundial de... Né? A gente tem a Copa do Mundo de Rugby Sevens, mas também tem o circuito mundial, que é disputado parecido com o vôlei de praia. São etapas em alguns lugares, e por volta da Olimpíada, o Brasil recebeu etapas, por conta de ser a sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Então, a Arena Barueri recebeu, acho que, três ou quatro etapas por conta disso. Então, para o rugby brasileiro, foi bacana, porque desenvolveu bastante gente, desenvolveu equipes, desenvolveu, vamos dizer assim, desenvolveu o carinho dos jogadores brasileiros com o rugby, né? Então, o resultado foi positivo. O chato é que depois que passou essa fase, os investimentos, tanto públicos quanto privados, diminuíram. Você não está tendo a mesma exposição que você tinha antes da Olimpíada. Então, muitos investimentos diminuíram, né? E agora, com a política de esportes do novo governo, também diminuiu, né? Então, existe ainda o Bolsa Atleta, existe ainda aqueles projetos de lei de incentivo ao esporte, só que o modo de funcionar é diferente, né? Luiz, uma brincadeira. Minha filha joga futebol americano aqui em Guarulhos, no Royals, e uma brincadeira que tem lá entre eles, porque eles dividem, né, o espaço lá de treino com o pessoal do rugby aqui de Guarulhos. Então eles ficam ali com é uma coisa de brincadeira, mas existe ali uma certa rivalidade, né? Qual que é o mais famoso, qual que é mais conhecido aqui no Brasil? Existe uma rivalidade entre o pessoal do rugby e o futebol americano? Olha, em rivalidade eu não diria, mas assim, existe essa... como é que eu vou te falar? Existe essas brincadeiras, né? E tem muita gente que, por exemplo, tem muita gente do rugby que não gosta do futebol americano, né? E tem muita gente do futebol americano que não conhece o rugby, né? Não posso nem falar se gosta ou não gosta, porque às vezes não conhece, porque o rugby não é Sim. tão divulgado quanto o futebol americano. Então você pode até falar, o jogador brasileiro de futebol americano, tá, você não conhece o jogador brasileiro. Mas quem joga rugby, quem pratica o rugby, quem conhece o rugby, conhece o futebol americano. Porque o futebol americano no Brasil é muito divulgado. Você pega, por exemplo, a final lá, o Super Bowl, todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar alguma vez na vida. Pode não gostar, né? Pode não gostar. Tem muita gente do rugby que não gosta do futebol americano, né? Uma das coisas que eu vejo de diferente e que talvez desagrade muita gente do rugby é que no futebol americano toda hora para. Né? Tem lá, joga, lança, acabou a jogada, para. O americano, ele gosta disso porque ele não vai só pelo esporte. Ele vai pelo evento. Show, né? Ele vai pelo evento, ele vai por comer o cachorro quente lá no estádio. E assim, o rugby, como é que eu posso te dizer? Ele ainda não descobriu uma forma de ser mais atrativo para o americano. Eu não estou nem falando para os europeus, para o brasileiro, para o pessoal do Hemisfério Sul. Mas para o americano, ele ainda não descobriu um formato, né, para ser essa coisa de evento. Né? Tanto que, e falando nessas briguinhas, assim, essas, vamos dizer assim, essas chacotas que um faz com o outro, tem muito com futebol também, né? Tem muita gente, e aí é mundial, aí não é só questão aqui no Brasil, né? Então, né, a gente vê muito meme, né, falando, por exemplo, o Neymar passa
vai 80% do tempo parecendo que está machucado, mas na verdade não está, né? E no rugby é o contrário. Você, às vezes, você está quebrado, você está ali rasgado, você está com o supercílio cortado, mas você vai querer fazer parecer que não está machucado para continuar jogando. Então, tem muitas dessas coisas assim, né, que fazem brincadeira com essa história, né? Mas eu Agora que eu gosto dos acho três, né? Eu vou te falar, eu gosto dos também, três. Eu gosto de eu futebol, gosto de gosto, futebol americano e assim, o rugby eu amo mesmo, né? De paixão. Né? eu também curto os três. Agora o que é impressionante no rugby, até tem um pouco no futebol americano, mas aí tem essa coisa do show, né, tal. Mas eu acho bacana do rugby é o respeito que se tem, tanto pelas regras quanto pelo time adversário e, sobretudo, também pela equipe de arbitragem, né? Bem diferente, por exemplo, do futebol, né? Do soccer, que os jogadores estão a todo momento tentando jogar a galera contra a equipe de arbitragem, né? Então, acho que essa coisa da disciplina do rugby, do respeito, eu acho sensacional. Então, quando o rugby, né, ele foi formado, ele foi concebido, vamos dizer assim, quando definiram as regras, não é quando ele foi concebido lá atrás, mas quando definiram as regras do rugby, fizeram essas regras que na verdade não são regras, né, são leis. Daqui a pouco alguém vai falar aí, são as leis do rugby, não são regras, são as leis do rugby. E foram concebidas em cima de valores, né? Já que você falou de um deles, que é o respeito, né? É um dos 5 valores principais do rugby, né? Que é o respeito ao adversário. Ele não é seu inimigo, ele é seu adversário. Ele está contra você ali, só tá ali ao contrário, no lado oposto, na hora do jogo, né? Uhum. Você tem a disciplina, que é um dos valores fundamentais também, né, que é a constância e a perseverança para obter os resultados. Né? Você tem a solidariedade, né, que independente do seu da sua orientação, de onde você veio, você vai participar do jogo se você quiser, se você treinar, se você der duro para estar lá. Tem a questão da paixão, né, a paixão de pertencer e participar intensamente do esporte, e tem a integridade, que é a formação do bom caráter, da honestidade e do fair play. São conceitos que foram definidos. Estou vendo aqui alguém perguntar por que leis e não regras, né? A Isso. minha amiga Camaleoa, né? Porque quando foram feitos, estabelecidos, deram o nome de leis, né? E por quê? Por que de leis? Para manter os valores. Né? Então, você vê, por exemplo, às vezes o árbitro até erra numa questão ou outra lá no jogo, mas o árbitro determinou, é aquilo, acabou, segue o jogo. E uma coisa que acontece, que até foi feita no futebol também, a questão do capitão, né? O único que Uhum. pode dirigir a palavra para o árbitro é o capitão da equipe. Não pode ir chegando lá qualquer jogador e Nem o falando com ele. técnico, nem o técnico da equipe pode falar com o árbitro, né? Então é só o capitão da equipe que está lá em campo que pode dirigir a palavra para o árbitro. E sempre quando o árbitro vai fazer uma sanção de uma penalidade ou alguma coisa, um cartão, para a equipe, para um jogador da equipe, ele chama o capitão da equipe e, e verbaliza para o capitão e para o cara que vai tomar a sanção. Então, assim, e o pessoal respeita, né? Você respeita o adversário. Claro, tem horas que tá a cabeça quente, disputa de campeonato mundial, disputa final de campeonato. Vai ter lá o que a gente costuma brincar, né? Vai troca de beijo, né? Troca de Carinho, né? carícia, né? Troca de carícia. Mas, assim, vai existir? Vai, existe. Mas a instituição arbitragem no rugby,
é muito forte, né? É muito forte. E o pessoal respeita. Tanto que a gente tem muitos árbitros. Por exemplo, a gente não vê árbitro de futebol famoso. A gente vê árbitro de futebol famoso ou quando faz aquela besteira homérica, né? Que, por exemplo, deixa um time sair de campo e aí tem que dividir o título do campeonato com 2 times porque Nossa, o árbitro deixou o cara sair, né? Ou então porque o cara virou um comentarista numa rede de isso. TV, né? Ou então quando é coisa boa é porque o árbitro chegou na final da Copa do Mundo, né? Então a gente vê árbitros ficando famoso por isso. Mas, por exemplo, no rugby não é assim. Os árbitros são conhecidos. Então a gente sabe, conhece a integridade do árbitro. Claro que tem o árbitro que erra e faz alguma besteira, por exemplo, numa semifinal de Copa do Mundo, que o árbitro marca um pênalti errado e dá. E vamos dizer assim, ele põe a perder toda a carreira, às vezes, que ele fez, desenvolveu a carreira como árbitro. Né? Então você conhece, Uhum. a gente costuma entrevistar árbitro, né? No Brasil, árbitro de rugby, por quê? Porque o árbitro ele tem um papel. Ele não é aquele cara que aparece, mas é um cara que tem um papel fundamental na partida. Né? Então, a arbitragem Entendi. no rugby é muito levada a sério. A próxima Copa do Mundo, se tudo der certo aí na questão da pandemia ser eliminada breve, seria que o próximo ano seria quando? Seria em 2023, na França. Né? A anterior, a última, foi o ano passado, em 2019, foi no Japão. Né? Então a gente até brincava assim, né? Pô, vou ficar um ano lá para assistir a Copa do Mundo e depois a Olimpíada, né? Que foi Japão ano passado, a Olimpíada seria Sim. esse ano, em 2020, né? Em Tóquio, e a próxima será 2023 na França e a Olimpíada em 2024 em Paris, né? Então, até agora nós tivemos nove Copas do Mundo de rugby masculino, de 15, né? Desde 1987 que o torneio é disputado, é nos mesmos moldes da Copa do Mundo de Futebol, são 4 anos, né? Entre um torneio e outro, né? Dividido em E grupos. dividido em grupos, né? Geralmente são 20, atualmente são 20 equipes, divididas em 4 grupos de 5 equipes. Né? Passam as 4 melhores, aí vai fazendo oitavas, quartas, e aí vai, né? Uma curiosidade que Ó, na Copa do Mundo... Oi? Pode falar, pode falar. Não, uma curiosidade que tem na Copa do Mundo é que no próprio torneio da Copa do Mundo você já consegue vaga para o próximo. Então, se você Ah, legal isso. se você é um dos 3 melhores do grupo, da Copa, você já tem vaga garantida na Copa do Mundo seguinte. Né? Estão perguntando aqui se tem exame antidoping no rugby. Tem. Principalmente nos torneios internacionais tem. Né? Nos torneios internacionais tem o exame antidoping, é tudo feito, porque assim, vamos dizer assim, a Agência Internacional de Antidoping, ela é independente do esporte, né? Então Ah, tá. você pega, por exemplo, um torneio internacional, Copa do Mundo, ou os torneios da Europa, Six Nations, você tem aqui The Rugby Championship no Hemisfério Sul, né? Então, assim, são torneios internacionais que, para ter uma credibilidade, você filia, vamos dizer assim, né? Na verdade, você cadastra, entre aspas, né, o torneio na confederação, na instituição antidoping, né? E aí você tem lá, os exames são feitos, tudo certinho, né? Qual os 3 aí que vão participar da próxima Copa?
os 3 que vão participar, nossa, tem tanto. Se a gente for ver aí, pegar, tem... que são 3 de cada grupo, né? Na verdade, são 15. São 15, não, 12, que classificam direto para a próxima Tá. Copa, né? Então, são 3 de cada grupo, e aí classificam 12 para a próxima Copa. Então, certamente, é África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, né? Uruguai, não sei se conseguiu classificação, eu não lembro, mas depois, daqui um pouquinho, dá uma olhada aqui no computador, a gente vê. Né? Então, tem Escócia, tem Irlanda, País de Gales. A grande maioria de times são os times da Commonwealth, né? Que é aquela Comunidade, entidade né? que surgiu com a Grã-Bretanha, a comunidade de falantes, né? A gente fala em português, fala lusófonos, né? Então é inglesófonos, né? Anglófonos, né? Que falam inglês, né? Então tem lá África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Escócia, são os países que falam a língua inglesa e são filiados a essa Commonwealth. Mas tem também a França, tem a Itália, né? Tem geralmente, muitas vezes a Geórgia participa, às vezes a Romênia, né? Da América do Sul, os que participaram tem a Argentina e o Uruguai. O Uruguai seria a segunda força do rugby aqui na América do Sul. Né? Agora, como que é o cenário aqui no Brasil? Campeonatos regionais ou um campeonato nacional? Então, Qual é a força disso? a força, o rugby no Brasil, apesar da gente ter rugby em todos os estados, a verba para os campeonatos não chegam a todos os estados. Por quê? Os torneios nacionais e regionais de rugby, eles dependem muito dos clubes. Né? Ele depende muito de verba do clube. Só que os clubes estão mais concentrados no sul e no sudeste. Aqui na região, né, de São Paulo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, né, e no sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, alguns clubes em Santa Catarina e no Paraná. Existem bons clubes fora desses eixos. Mas, como algumas partes importantes da verba para esses clubes, para o torneio, depende deles mesmos, então, por exemplo, a gente tem um clube que é muito bom, que fica na Bahia. A distância para ele se deslocar, ficar se deslocando para cá, é muito grande. Então, isso prejudica a participação dele nos torneios. Tem clubes bons em Manaus. Tem um clube bom, que é um clube de amigos queridos, que é o Grua, lá em Manaus. Né? Eles têm os campeonatos regionais deles. Lá funciona, tudo funcionando muito bem. Mas se a gente for ver os clubes do Campeonato Nacional, eles estão concentrados aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Então, o que aconteceu? Teve alguns torneios até 2018 que o torneio ele não era regionalizado. O que é o torneio principal, nacional regionalizado? Eu ter disputa interna, uma disputa, por exemplo, tem um mini campeonato paulista dentro do torneio brasileiro. Então, aí eu tenho grupos divididos em São Paulo com participação. Os torneios regionais, eles são disputados. Você tem o torneio mineiro forte, você tem o torneio do Rio Grande do Sul, bem disputado. Você tem o torneio catarinense, já um pouco menos disputado. O torneio paranaense, um pouco menos disputado. Tem o torneio baiano disputado também. O torneio do Rio é disputado também, mas são torneios regionais que dependem dos clubes, dependem das federações locais.
né? Nem todo lugar tem, nem todo local tem uma federação já formalizada. Isso dificulta a, a, a participação, a própria execução do torneio, né? Uhum. Então, agora, no ano passado, a CBRU ela começou a determinar um departamento para cuidar disso tudo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas tá sendo retomado, né? E é isso que tem que acontecer, tem que Sim. difundir, né? Vamos lá, quem mais que tem aqui? Tô Você tem perguntando aí se time você tem um time favorito? de coração. Então, meu time favorito é o time que me formou, né? Foi o time pelo qual comecei a jogar. Na época eu estava estudando, fazendo faculdade lá em Campinas, né? E eu conheci o rugby numa palestra que fizeram lá, o técnico, que era o técnico, chamou um pessoal lá para gente assistir a palestra, fui, gostei e comecei a jogar. Na época o time chamava Campinas. Hoje é o time de Campinas, chama Jequitibá. Então o meu time de coração é o Jequitibá. Uhum. Mas se você perguntar para mim, você torce para algum outro time na primeira divisão? Cara, eu torço para todo mundo, cara. Né? Então, torcer pelo rugby é torcer como eu trabalho com o rugby, como eu vivo o rugby, eu quero que todos eles cresçam, né? Mas, como perguntaram, meu time do coração é o Jequitibá. Hoje ele chama Jequitibá. Mandar um abraço aqui para Edilene Padovino, Gustavo Feola também está com a gente, a Carla Davis também, Ronel Barbosa, grande Ronel, seja bem-vindo também. Aqui, vamos ver, quando foi realizada a partida no Morumbi, por que não foi em outro estádio? Então, a partida do Morumbi, ela foi feita no dia 10 de novembro de 2018. Foi o Brasil contra o Maori All Blacks, né? Na época, teve até uma... Tudo foi por causa de facilidade de intermediação, intermediação comercial também, né? Porque Entendi. na época o São Paulo estava negociando com a Adidas, né? Paulo, se eu não me engano, tinha assinado recém assinado contrato com a Adidas, né? Que em 2019 a Adidas rompeu, terminou em 2018 ela anunciou que ia romper com o Palmeiras a partir de janeiro de 2019, quando o Palmeiras fechou com a Puma. Então a Adidas a ela passou a fornecer material para o São Paulo. E a Adidas é também fornecedora dos All Blacks, da equipe da Nova Zelândia. Então, assim, oficialmente não tem nada que diz assim que foi por isso. Mas é óbvio que isso facilitou bastante a vinda dos Maori All Blacks. E é claro, né? E facilitou a negociação com São Paulo para ser o jogo no Morumbi, né? Tô falando Foi aqui o dia Léo, 20, ó. ó, Tô falando 20 que do foi 11, 20. Dia da Consciência Negra. Léo, é verdade. Foi no dia 10, dia 20 de novembro, exatamente. Foi no feriado da Consciência Negra de 2018. Valeu, Léo. Obrigadão, cara. Até entendo a pergunta sobre o estádio do Morumbi, eu até me questionei também na época, né? Por que fazer em um estádio tão grande, né? E o público não vai lotar as dependências lá do Morumbi, né? Não seria melhor num estádio menor e visualmente, né? Para quem está acompanhando pela TV, daria a impressão realmente de casa cheia, né? Não sei se isso também para você é algo Se eu que não me pega. engano, e pode ter acontecido também do Pacaembu não querer liberar também, entendeu? Na época, o Pacaembu ele estava sendo muito utilizado, estava também aquela coisa já se estudando a possibilidade de privatizar o uso do Uhum. Pacaembu.
Então teve muita coisa assim, né? Teve muita coisa assim que rolou naquela época lá. Quem que é o atual campeão brasileiro, Luiz? O atual campeão brasileiro. Pô, cara, essa. Cara, eu narrei o Te jogo peguei. final e eu tô aqui procurando o campeão brasileiro. Procura aí. Enquanto isso, eu convido o Vamos lá, pessoal alguém a vai me ajudar acessar, aqui, mas vamos ver. acessar minha rádio web, radiopalermo.com.br. Inclusive, o pessoal do rugby, a rádio está aberta aí para vocês divulgarem as informações do rugby, os programas. Está uma programação bem legal e gostosa de ouvir. radiopalermo.com.br. Você que tem empresa também, anuncia lá, está bem bacana. São mais de 4.560 acessos por semana, um público bem selecionado. E a programação tá legal, não é porque a gente tem parceiros aí bacanas, mas tá bem gostosa de ouvir para quem está aí em várias partes do mundo e aqui do Brasil. Então acessa aí radiopalermo.com.br e entre com a gente nessa caminhada da divulgação também da radiodifusão pela internet. radiopalermo.com.br. Achou aí, Luiz? Não, peraí, tô caçando aqui, cara. Porra, que Tatiana sacanagem. PB, não travou não, viu, Cara. Tatiana? O Luiz está procurando aí quem é o atual campeão Não, não brasileiro. travou, não. Eu tenho uma. Eu tenho um forte palpite, mas, cara, olha só, cara, que mancada, cara. Eu não anotei isso, cara. Essa é uma pergunta óbvia que você ia me fazer. Quem Né? quiser ajudar, Deixa escreve eu. aí também. Manda aí nos Hã? comentários. Você está fazendo podcast, o inédito, vocês colocam em que dia? O que? O do, Os que do rugby? você participa, Inédito, terça-feira. A gente carrega terça-feira, é o mesoval. E o em jogo, geralmente, é quinta-feira que a gente publica ele. Né? Então a gente grava no meio da semana aí, e depois publica ele nas terças e na quarta-feira, na quinta-feira. E eles vão também pela rádio web lá que você falou. Isso. É isso mesmo. A minha, o meu palpite ia ser certeiro, é o São José dos Campos. Né? Sim, eu É o time de cheguei São a assistir José. um jogo deles. Né? O time deles é o atual campeão. Né? O anterior foi a Poli, né? O time da Poli aqui de São Paulo. Mas só que o maior campeão é o SPAC, né? O SPAC é o maior campeão brasileiro. Né? O SPAC Não, tem o Léo 13 colocou títulos. aqui, ó, São José. São José está chegando perto. O São José está chegando perto, tem 10 conquistas. Agora, Fala. agora times como o São José, o SPAC, os jogadores, eles recebem ou ainda é uma coisa mais de ideal do rugby? Como que é isso? Está profissionalizado ou não? Então, aí o profissionalismo no Brasil ainda não está concretizado. Não posso dizer para você que os atletas recebem. Mas tem alguns atletas, por jogarem na seleção brasileira, eles podem receber Bolsa Atleta, né? Eles podem receber Bolsa Atleta, eles recebem alguma ajuda de custo ou por algum projeto social, eles estão lá, eles vão receber também como receber uma verba, né? Entendi. E tem alguns clubes, né, que pagam para os atletas irem para o clube deles. Né? Por exemplo, tem clube que tem, por exemplo, bastante gente que patrocina, que investe. Às vezes, muitas das vezes é ex-jogador da equipe que investe, né? Que é o caso da Poli, por exemplo, que ela paga para o jogador e jogar para eles. Né? Tem time, por exemplo, que oferece uma estrutura de desenvolvimento de atleta
muito bem feita, que também é, por exemplo, um ex-atleta, de outro país que veio para o Brasil e ele tem lá a produção faz a produção dele de uvas, de sucos, e ele montou uma estrutura, ele montou um centro de treinamento para desenvolvimento de atletas de rugby, né? Que é o Melina, lá em Cuiabá. Então, existem investimentos nos atletas, mas ainda não, você dizer que o atleta está recebendo para jogar, a gente ainda não pode dizer isso, como é, por exemplo, no futebol, como é no voleibol, né? Isso não existe, não. Você acha que falta para chegar nesse cenário aí de uma estruturação mais profissional? O que falta é o rugby ser vendido como produto, como o futebol é vendido, né? Uhum. É você criar uma estrutura que venda o rugby como um produto, como um entretenimento. Enquanto você não conseguir isso, você não vai ter investimento. E você não tendo investimento, você não vai conseguir pagar para o jogador se dedicar exclusivamente a isso, né? Por exemplo, se você pegar na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, você tem isso, né? Não vou dizer para você que isso não está sendo estudado. Está, porque chegaram a criar uma liga profissional aqui na América do Sul, só que a pandemia veio aí e acabou com tudo, né? Então, veio a pandemia e acabou. Então, criaram franquias como funciona, né, no País de Gales, como funciona na Argentina, como funciona na Nova Zelândia, para fazer um campeonato profissional. E aí os jogadores iam receber para estar nessas franquias, para estar nesses clubes, vamos dizer assim, né? Só que veio a pandemia e cortou. Teve 1 ou 2 jogos, o time do Brasil viajou para o Paraguai para jogar, o jogo foi cancelado, e aí logo depois, uma semana depois, o torneio todinho foi cancelado, né? Então, e aí foi isso. Era uma tentativa de você atrair mais público para o rugby, utilizando inclusive até nomes de clubes de futebol, tanto aqui no Brasil como no Paraguai, né? Então, o time que ia jogar pelo Brasil seria o Corinthians, no Paraguai seria o Olímpia, no Uruguai tinha o Peñarol. Então, assim, era uma tentativa de trazer o torcedor de futebol para torcer para o rugby também, né? Só que esse ano frustrou por causa dessa questão da pandemia. Pô, tem... Vai Corinthians, olha lá. Vai Corinthians, é isso A aí. Tati, que na verdade é um amigo meu que está usando o Insta da mulher dele e ele adora me pentelhar. Vai Corinthians! Ale, vai Corinthians, você sabe para onde? Ó, Antônio Carlos. Um amigo meu, Antônio Carlos Cook, também é outro corintiano também. Seja bem-vindo. É tudo corintiano. Tudo bem-vindo, tudo bem-vindo. Estão em casa aqui, viu? Tá em casa, tá em casa. Ô, Luiz, para a gente encerrar, queria que você deixasse aí de novo o convite para o pessoal acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, também aí nos podcasts. E qual que seria o site, assim, referência para quem está iniciando ou nunca ouviu falar, está ouvindo aqui pela primeira vez falar de rugby, para poder acompanhar as notícias do que está acontecendo aí no dia a dia do rugby? Para acompanhar, segue meu Instagram, @luiscole, que é esse que está falando com você aí agora. Tem os trabalhos que eu participo, que é o Mesoval. Mesoval, ele é um podcast da Central 3, então acessa lá central3.com.br e procura lá nos podcasts o Mesoval.
Tem o Em Jogo, que é o podcast de gestão, sobre gestão do esporte. Né? O Instagram dele é @podcast_em jogo. Né? A gente fala sobre gestão do esporte. O Mais Trabalhos tem a rádio, a web rádio wr4esportes.com.br. O Instagram dela é wr4esportes. Né? E o portal do rugby, para conhecer mais do rugby. É o melhor portal, o melhor local de informações sobre o rugby, tanto brasileiro quanto internacional, feito em língua portuguesa para a gente aqui do Brasil. Você vai achar informação de rugby, vários tipos de torneios, vai ouvir portal do rugby.com.br. Tudo junto, portal do rugby, tudo junto. Vai lá, acessa e conheça esse esporte bretão, né? O pessoal fala, né, também do futebol, mas esse também é o esporte bretão, também, vamos dizer assim, trazido, vamos dizer assim, grandemente divulgado no início da sua prática aqui no Brasil, também pelo Charles Miller, né? Opa, a gente agradece aí a sua participação. Pessoal, os caras estão falando aqui, ó, os caras querendo que eu vista a camisa do Corinthians. Cara, eu não do Corinthians. A camisa do Corinthians nem aposta, cara. Você falou, você é palmeirense no rugby pro time de Campinas e no futebol americano? O futebol americano, cara, aqui no Brasil, cara, quando tinha o do Palmeiras eu até torcia, mas parece que parou, né? Mas aqui no Brasil eu conheço pouco do futebol americano, né? Eu conheço pouco, eu conheço o pessoal do Silver Knights, né? Então tem um rapaz lá com quem eu já conversei bastante vezes, né? Do Silver Knights. Então é isso, cara. É isso. Corinthians também teve um tempo, né? O Corinthians, o Palmeiras. Parece que a Portuguesa também teve, né? Também é português. E a NFL? Torce para algum lá? Cara, NFL eu gostei dessa aqui, canequinha, velho. Eu gostei dessa canequinha, cara. Cara, eu aprendi a ver... Mas você não torce para nenhum da NFL? Não, cara, da NFL eu não torço, cara. Mas assim, eu aprendi a ver futebol americano na época do Joe Montana, né? Então... Pô, eu tenho fera um carinho demais. especial. Eu tenho um carinho especial pelo São Francisco. Bem melhor que o Giselo, viu? O Giselo? Cara, mas é engraçado, né, cara? Que, se a gente for falar de futebol americano. Meu irmão tá morando lá perto do Giselo, né? Então ele já foi algumas vezes lá no estádio, né? O Gillette Stadium, né, deles lá. Ele já foi algumas vezes lá assistir jogo lá, né? Mas, cara... tem um amigo meu que fala, futebol americano, eu devo ser o Jets, por causa das cores, né? Verde e branco, né? Por causa das cores, né? Luiz, foi bom o bate-papo aqui, o tempo do Instagram já está quase no limite aqui. E vamos ver se a gente faz outras conversas vamos aí. Fazer outras aí, a gente pode falar sobre outros esportes também e do rugby também. Beleza? Beleza. Gratidão aí, tudo de bom. Eu que agradeço, meu caro. Grande abraço aí. Grande abraço. Pessoal, obrigado aí por ter participado. Grande Luiz, falando de rugby, esporte bacana de se assistir, viu? Tem muito vídeo aí no YouTube, acesse o portal do rugby, e tem jogos que estão sendo reprisados na ESPN também, é muito bacana acompanhar estes esportes que agregam aí não só emoção, mas sobretudo educação, aprendizado para quem joga, mas também para quem assiste. Amanhã eu estou de volta com mais uma live, vamos falar de massoterapia com a massoterapeuta Michele Rosseto. Ela vai dar dicas aqui nessa quarentena de como a gente pode cuidar melhor do nosso corpo às 10h30 da manhã aqui no nosso Instagram, tá bom? Um grande abraço, ótima tarde, vamos que vamos.